Nas madrugadas geladas do início da semana, prejuízos. A geada queimou hortaliças e pés de café. Produtores rurais contabilizam as perdas. Mas na contramão, um produtor, um horticultor que se preveniu e usou uma técnica antiga, deixou os canteiros quentinhos. A geada mudou a paisagem dos cafezais em Indianópolis. Folhas queimadas e lavouras castigadas, consequência de temperaturas muito abaixo do normal para esta época do ano. O cafeicultor William Fernando registrou o estrago e compartilhou o vídeo nas redes sociais. Com a colheita quase no fim, o prejuízo maior deve aparecer apenas na próxima safra. Estamos aqui numa área nossa de PR100, que foi atingida por essa madrugada por uma geada. Uma geada mais de capote, mas que com certeza vai prejudicar. Esse café aqui teve a sua primeira produção esse ano e teria uma próxima produção e maior em 2026. E aí, como o efeito devastador da geada, ele anoiteceu todo verde e amanheceu nesse estágio que vocês estão vendo aqui, com as folhas queimadas, com os botões florais, alguns botões florais queimados, e consequentemente isso vai gerar aí algum dano e perda para 2026 na produção. Então esse é o desafio do cafeicultor. Ano passado a gente teve uma geadinha em algumas áreas, esse ano esse processo se repete. Esse é o fator que faz com que o café esteja vivendo por desafios tão grandes, que é a questão climática e outros fatores. Mas aqui está a prova viva do desafio da cafeicultura do ano de 2025 e dos últimos anos. Na zona sul de Uberlândia, o frio também deixou marcas. Na propriedade do Maurício, os canteiros ficaram cobertos por uma fina camada de gelo. A geada, registrada na madrugada do início da última semana, atingiu principalmente as hortaliças mais sensíveis, como a alface. Ela é que mais sofre pelo fator dela acumular mais gelo aqui. As outras culturas, elas são as folhas mais inclinadas. Então, ao bater o sol, a claridade, ela derrete o gelo com mais facilidade. Então vai ficar menos tempo o gelo na folha, então vai queimar menos. A alface é porque isso aqui, ó, ela ainda vai mais uns 15, 20 minutos para derreter. Então o gelo está cozinhando ela. O cultivo da folhosa representa mais da metade da lavoura do Maurício. São 5 variedades cultivadas e cerca de 350 pés vendidos por dia para feiras e supermercados. Com a geada, o prejuízo deve chegar a 30%. Sem contar que corre o risco daqui uns 15, 20 dias, devido a isso, ficar sem a mercadoria também, passar uns dias sem. Então é 30% de perca no campo, né? Aí mais alguns dias que corre o risco de ficar sem colher, né? Então ficou sem colher, ficou sem girar o dinheiro. Irrigação, gotejamento e um investimento significativo na nutrição das plantas. Cuidados que podem ter contribuído para aumentar a resistência das hortaliças à geada. Ele acredita que o prejuízo poderia ter sido ainda maior. Devido a gente já saber que essa época do ano acontece isso, o que eu faço? Eu passo a nutrir mais a planta, né? Com as vitaminas que precisa para ela, né? Então o que acontece? O custo acaba elevando também, né? E hoje, infelizmente, o produtor, o que ele gasta, ele não consegue recuperar. Então acaba se tendo um custo a mais, né? Você não vai ter um lucro em cima daquilo, né? Você tem um custo, mas não consegue tirar aquilo de volta. E se colocasse um sombrite aqui, você acha que talvez diminuiria um pouco do impacto? Da geada não, né? Da geada infelizmente não. Hoje o que diminui o impacto da geada hoje é o sistema hidropônico, né? O sombrite, no caso, ele funcionaria na época da chuva, que seria o granizo, né? Evitaria de ter o contato daqueles pingos fortes, ou então o próprio granizo com a folha, né? Hoje seria o sistema hidropônico, mas só que porém fica um investimento muito alto também para fazer. Há quase 30 anos, Maurício já lida com a terra no cultivo de hortaliças e quase todo ano sofre com as mudanças climáticas, a geada e os prejuízos na produção. Todo ano a gente tem que, né, estar atento. E sim, hoje está meio complicado porque você já não sabe mais quando vai esfriar, quando vai esquentar, quando vai chover, né? Antes a previsão tinha uma previsão mais certa. Eu não sei se é devido à desmatação que anda tendo, né? Algo mudou desses longos 30 anos para cá. Porque há um tempo atrás você já sabia definir mais, a tal época vai chover assim, vai chover forte, tal época vai esfriar, tal mês vai esfriar mais. Então hoje a gente é pego de surpresa pelo clima. Quem se preparou evitou perdas. É o caso de Antônio Livan, que adotou uma técnica simples, mas eficiente para proteger a lavoura. Quando soube que o frio chegaria, espalhou latas cheias de serragem e antes do amanhecer,
acender o fogo para aquecer e afastar o frio intenso. A técnica evitou a formação de gelo sobre as folhas. Em tempos de frio rigoroso, criatividade e prevenção podem fazer a diferença para evitar prejuízos. É tristeza, né? Porque você prepara tudo, né? Você pega, prepara tudo, você já sabe a despesa que você teve, você fala, vou plantar, vou gastar tanto, vou ter uma margem de lucro tanto aqui. Então você se prepara. Aí quando você chega, né? Você vai acompanhar a previsão, já sabe o que vai acontecer, mas não quer que aconteça. Mas a hora que você chega no local, que você vê, dá uma sensação de tristeza, né? Porque pra gente que vive do campo, hoje não tem sido fácil, né? A gente vem lutando com o clima, com praga, a falta de mão de obra, né? Então tem sido bem difícil ultimamente pra gente.